do MOV Teresina. Nossa discussão de hoje, na live de fechamento, vai ser sobre sustentabilidade. A gente vai ter uma fala de 15 minutos da professora Daiane, que é especialista em sustentabilidade, não só dá aula desse tema, como publica bastante nesse tema nacional e internacionalmente. E depois teremos uma fala do Felipe, da Sistra, que vai falar do tema numa perspectiva muito mais da prática, atrelada à questão do transporte. E em seguida a gente abre para fazer uma grande conversa, todo mundo pode perguntar, enfim. A ideia é fazer um debate mais amplo sobre o assunto. E que vocês possam ter também insights para melhorar, em alguma medida, os projetos de vocês, levando em consideração a temática geral da sustentabilidade. Então, professora Daiane, 15 minutinhos. Obrigada, professor Milton. Beleza. Fique super à vontade. Pessoal, levantem a mão, tá? Se quiserem falar, eu vou ficar acompanhando tudo por aqui e vou ver aí quem levantar a mão, enfim. E outra, eu vou apresentar os slides aqui, mas como eu também estou gerenciando a sala, é possível que às vezes eu tenha que fechar o slide para dar o ok da entrada da pessoa, mas é tranquilo, porque uma vez que eu abro os slides eu não consigo ver a tela. Mas, bom, enfim, como o professor Milton falou, são 3 temas que são transversais a todos os desafios, que é a questão de segurança, a questão de gênero e sustentabilidade. Então, a gente resolveu fazer uma fala, assim, muito breve, mas de contextualização também, para que vocês lembrem disso, né, levem em consideração essas questões nas suas propostas. Eu vou tentar aqui compartilhar, deixa eu ver se eu consigo compartilhar somente uma janela, e vocês vão me falar se está passando os slides, se está tudo ok. Peraí, que eu vou começar do início aqui. Vocês estão enxergando? Está tudo ok? Sim. Vou botar visualização ampla. Tá passando o slide para vocês? Não. Ele não está ele está naquele modo no modo de apresentação. Não está no modo apresentação. Aqui, né? Passando o slide agora? Ainda não. Peraí. É porque você tem que compartilhar a tela da apresentação. Quando você clica em apresentação, Fazer aqui. Exato, está compartilhado o PowerPoint, não a apresentação. Eu vou compartilhar minha tela, isso acontece às vezes, mas assim. Pronto, agora vai dar certo. Agora tá passando. Sim, agora sim. Tá, e aí agora eu vou ter que só sair um pouquinho aqui, porque eu tenho que dar o ok para o pessoal que está entrando. Vai dar certo. Então, rapidamente, né, de uma forma introdutória, falando um pouquinho sobre os conceitos de sustentabilidade que a gente mais utiliza, assim, que tem sido muito comum. Sustentabilidade é uma palavra que é impossível a pessoa não dizer que não ouviu em algum momento, né? Essas discussões, elas começaram na década de 70, cada vez mais são mais evidentes e mais necessárias. Um conceito que a gente utiliza muito é as 3 dimensões de sustentabilidade: sustentabilidade econômica, ambiental e social. Ok? E como conceito, né, de triple bottom line. Então, a convergência dessas 3 dimensões seria a situação ideal, onde a questão social, econômica e ambiental estariam reunidas. Gente, dá licença que eu estou aceitando aqui o pessoal entrando, então eu vou e volto. Mas, enfim, né, de uma forma mais detalhada, a ONU desenvolveu, então, a Agenda 2030, que, inclusive, a Cíntia está fazendo parte aqui, e os estados, os governos das suas cidades, né, desde nível federal, regional, municipal, têm adotado essas agendas como forma também de trabalhar as suas estratégias e atender o máximo possível de metas estabelecidas a partir dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são 17. Então, se a gente pensa em mobilidade, né, e se a gente pensa em transporte coletivo, a gente pode olhar
para as questões do objetivo do ODS, né? 11 cidades e comunidades sustentáveis, mas também de outra forma, né? Perpassa a questão de saúde, de bem-estar, né? Quando a gente melhora essa situação. E é muito interessante também que, quando vocês estiverem apresentando as suas propostas, que de alguma forma vocês elenquem isso, façam a relação de quais seriam os objetivos do desenvolvimento sustentável relacionado ao transporte coletivo que vocês estariam com essa proposta atendendo. E eu costumo dizer nas minhas aulas, né, quando eu dou as minhas palestras, que a gente vive o paradoxo da modernidade, que nunca antes estivemos tão conectados, tivemos todo tipo de tecnologia possível, né, de possibilidade de geração, de criação de bem-estar, mas, por outro lado, a gente vive situações muito desiguais. Eu gosto muito dessa foto, ela é muito icônica para mim, né, é uma situação de São Paulo, onde tem o Morumbi e do lado a favela, a comunidade de Paraisópolis, e que mostra muito a realidade do que é o Brasil. Né? Essa não é somente a realidade do Brasil, de São Paulo, mas de todas as grandes cidades, de todas as capitais do Brasil, e eu já diria que as médias cidades também, né? Essa coisa, assim, dos extremos, né? E a gente se acostumou a conviver um pouco com isso, mas eu acho que é preciso, assim, sempre esse olhar de estranhamento para as coisas que a gente tem vivido aqui. Discutir sustentabilidade sem dúvida, ter essa perspectiva de estranhamento e pensar em soluções para isso, né? Então, eu costumo dizer também que as pessoas trazem os exemplos de cidades planejadas em outros lugares, mas, infelizmente, essa não é a nossa realidade, né? E a gente tem que pensar em soluções para a realidade que a gente tem aqui. Enfim, também em toda grande cidade nós temos comunidades e situações parecidas, não como essa, parecidas como essa, e como é que a gente busca soluções. Vamos pensar em quantas mil pessoas moram nesses lugares, né, e dependem basicamente de serviços públicos, de transporte, como é o exemplo dos problemas e dos desafios que a gente está trabalhando nessas 2 semanas. Outra coisa, né, falando diretamente de mobilidade, de sistemas, né, as pessoas dizem assim, pois é, mas olha isso, desde 1800 Londres tem essa rede toda que é fantástica de metrô. Não é a nossa realidade é muito diferente, mas a gente, não é porque nós não começamos lá atrás organizando esse sistema que a gente não tem como resolver, ou tentar, ou buscar resolver as soluções aos problemas que surgem, né? Só um momentinho que eu continuo aceitando aqui o pessoal. Portanto, isso aqui é uma pesquisa que eu trago do IPCC, o IPCC é organizado em grupos de trabalho, né? Isso aqui são resultados de 2014 sobre áreas que merecem cada vez mais atenção, porque são as áreas mais suscetíveis a ter impacto, tá? E a sofrer, porque também são áreas muito vulneráveis, né? E como se poderia, então, pensar em processos de adaptação. Então, para esse relatório, né, do IPCC, eles orientam, não, né, eles colocam como principais áreas, seria água, nutrição e produção de alimentos, calor e eventos climáticos extremos, poluição do ar, doenças transmitidas por vetores, alteração de ecossistemas e perda de biodiversidade, pobreza, migrações e guerras. E daí eles trazem 2 conceitos muito interessantes que a gente pode pensar também quando a gente está falando dos problemas que estão sendo discutidos aqui nas ideias que vocês trazem, né, que é o que dá para adaptar, né, que não tem como mudar mais, então tem que gerenciar, como é que se faz para gerenciar as consequências, aquilo que não é possível prevenir, e a mitigação, que é realmente parar, né, tentar prevenir estes impactos negativos.
E existe um termo que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o antropoceno, né? Os estudiosos, os geólogos já dizem que a gente saiu de uma era geológica, que é o Holoceno, e a gente finalmente chegou no antropoceno. E essa era, ela é conhecida pelos impactos causados por nossas ações, né, pelas ações do ser humano. Então, o que causa um grande espanto é que essa era geológica, ela começou a ser, né, modificada, ela começou a existir a partir de 250 anos para trás. Então, em 250 anos, a partir de todas as alterações, né, de todo o desenvolvimento econômico das sociedades, o quanto as pessoas, a sociedade cresceu, né, o quanto a economia cresceu e todos os seus impactos, em 250 anos a gente conseguiu transformar esse planeta de uma forma que a gente fez com que uma nova era geológica começasse a partir de agora. E o que se teme muito, né, essa é a grande discussão de mudanças climáticas, porque todos a agenda da ONU, os ODS se tornam cada vez mais importantes, eu não vou dizer nem cada vez mais importantes, eles já são muito importantes, é porque as alterações que são feitas cada vez mais na Terra, elas já não são possíveis, elas não são reversíveis, né? Então, assim, as atividades ultrapassaram a capacidade da Terra de se regenerar, e a gente cada vez mais vai sofrer as consequências. As mudanças climáticas são o resultado disso. É por isso que cada ator, e aqui eu trago, né, enfim, apesar de estar aqui a sua marca, né, porque é o logo que a gente utiliza para trabalhar na administração, mas serve também para a iniciativa pública, olhar a rede de stakeholders, e principalmente os impactos que cada ação dessas organizações causam no seu microambiente, mas também na sua região e no seu macroambiente. E é por isso que esse projeto de Open Innovation, ele também tem essa característica tão importante que é integrar diferentes pessoas, visando pensar em soluções para os problemas que são colocados aqui, né? Então, e é muito interessante que o poder público, né, que a Prefeitura de Teresina tenha desenvolvido este projeto, visando exatamente isso, assim, buscar a comunidade e dizer, olha, aqui são os nossos desafios. Então, a gente se abre e vamos pensar juntos em soluções para os problemas que temos. Isso é uma forma muito geral, tá, gente? Eu fiz aqui uma apresentação muito sintética de por que é importante a gente discutir sustentabilidade, por que ela é tão coerente em todas as discussões que a gente está fazendo aqui, nas propostas que vocês estão trazendo. E depois, né, o Felipe também eu acredito que vai complementar essa minha fala, trazendo questões mais pontuais, relacionadas à mobilidade, a transporte público. Eu encerro aqui a minha fala, eu estava correndo aqui para que eu conseguisse falar em 15 minutos. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, né, como o Milton falou, é um tema onde eu faço pesquisa, onde, enfim, leio bastante também, mas acredito que eu tenha conseguido 16 minutos, acho que deu certo, 15 minutinhos. Obrigado. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem fazer discussões, já vão escrevendo aqui no chat, depois a gente abre para o debate. Isso. Obrigado, Daiane. Queria passar a palavra para o Felipe, fazer uma fala dele também de 15 minutos, e a gente partir para a discussão. No bom sentido, claro. Sim, claro. Não, obrigado. Bom, depois dessa fala da Daiane, né, em termos da sustentabilidade como um todo, que a gente tem várias áreas, eu queria só puxar a nossa conversa um pouco para a realidade do transporte público e também um pouco do nosso histórico no Brasil, da situação que vive o transporte público aqui. A Daiane deu até um exemplo também, comparando a nossa realidade do transporte público do Brasil e de Londres, né, de uma rede de transporte
bem eficiente, que há muitos anos, mas é um país que tem uma outra história de política de transporte e econômica também, né? Um país desenvolvido e tudo. Então, e tem isso muito bem desenvolvido. A nossa realidade aqui no Brasil, a gente tem nos últimos 35 anos, assim, a gente teve uma perda de demanda grande, mais ou menos dos últimos 25 a 30 anos, a gente perdeu a demanda do transporte público urbano na faixa de 35%, tá? Mais ou menos em torno disso. Nesse mesmo período, cabe lembrar que a nossa população aumentou. A nossa população aumentou, aumenta a nossa população, as pessoas se deslocam, né? Os motivos de viagem também o número de viagens por pessoas também aumentou, mas as viagens realizadas no transporte coletivo diminuíram muito, né? Então, voltando até um pouco no exemplo que a Daiane comentou, né? Então, nos países desenvolvidos, até outros países que em desenvolvimento, mas podem ter alguma política de transporte público mais voltada até tem alguns subsídios ou não, e no Brasil poucos são os casos em que tem algum subsídio. Então, todo o custo do serviço de transporte público, a receita é a tarifa, né? Com algumas exceções, como no caso de Teresina, né? Que tem um subsídio da prefeitura, né? Que é calculado todo mês, que tem uma parcela do subsídio. Mas isso é uma exceção. Na maior parte do Brasil, a gente tem um custo unicamente rateado pelos passageiros, né? E os passageiros que não estão também em nenhum nível de gratuidade, né? Não é maior de 65 anos ou não tem nenhum benefício. Até para lembrar que a nossa população maior de 65 anos também, ela vai aumentando aí com o tempo, né? Então, aí voltando um pouco na questão do porquê que a gente também perdeu uma demanda no transporte coletivo, considerando que a nossa população tem aumentado e as viagens, né, geradas de cada município, região metropolitana também aumentaram. Então, a gente, num estudo realizado há pouco tempo, e que a gente está até levantando esses dados, a gente fez um paralelo do custo do transporte coletivo e do transporte individual nos últimos anos, né? Então, o custo do transporte coletivo, ele aumentou, assim, muitas vezes mais do que o transporte individual. Então, o porquê disso, né? E isso também a gente comparando com a nossa própria inflação, a taxa de IPCA. Então, o custo do transporte individual, por incrível que pareça, ele aumentou um pouco abaixo, salvo engano, da nossa taxa de inflação. Por outro lado, o nosso custo do transporte público evoluiu muito mais do que as duas juntas, tá? E por que isso acontece? Então, aí voltando um pouco no histórico, a gente tem um transporte do Brasil em geral, a gente tem um transporte público, coletivo, com poucos investimentos, né, que foi tratado com uma política pública de pouca prioridade frente ao transporte individual. Então, hoje a gente tem alguns corredores de BRT que tem algum tratamento específico, uma prioridade para o transporte público, mas na maior parte dos casos o transporte público está junto com o transporte, com o tráfego misto. E nos últimos tempos a nossa frota de veículos aumentou muito. Então, o nosso nível de congestionamento também aumentou muito. Então, a nossa velocidade, tanto do transporte coletivo e do individual, mas isso mais forte no transporte coletivo, a velocidade também reduziu muito. Então, para você prestar o mesmo serviço com com o mesmo número de viagens, eu preciso de mais motoristas, eu preciso de mais veículos, eu estou consumindo mais diesel e eu estou levando o passageiro do ponto A para um ponto B num tempo maior. Então, o custo
quando a gente está analisando, inclusive, o custo de tempo, isso aumentou, e eu estou, além de estar levando o passageiro A do ponto A para o ponto B num tempo maior, eu ainda estou, no rateio, ainda, como diminuiu a demanda, no rateio eu tenho uma tarifa mais elevada. Então, isso é um histórico dos últimos anos, das últimas 3 décadas, né? Então, a gente já teve um sistema de transporte muito mais eficiente, mesmo que não tinha, talvez, uma qualidade dos veículos, como um modelo europeu, mas a gente tinha pelo menos uma qualidade no tempo de viagem, no tempo de deslocamento muito mais rápido. E isso é muito importante, não só sobre o ponto de vista econômico, o ponto de vista financeiro, né, de ter menos recurso para você prestar o mesmo serviço, mas também ter um menor tempo de viagem para o passageiro, né? Isso é muito importante na decisão do passageiro, se ele vai realizar aquele deslocamento com transporte público, ou o público coletivo, ou público individual, ou o seu individual motorizado, né? Então, um ponto muito importante que a gente precisa ter de uma política pública para o transporte público coletivo de massa e também de alta capacidade eficiente, mas também a gente precisa o de média e baixa capacidade de maneira eficiente. Tem até muitos casos aí do que eu conversei um pouco, que as pessoas estão pensando, né, no sistema de transporte sob demanda, mas não, né, o transporte público individual, mas sim o coletivo, isso é uma ideia muito interessante, mas isso é importante também ter viabilidade. Mas voltando assim, nesse aspecto, assim, como que é importante ter uma política pública a nível de Brasil para a gente voltar a ter um transporte público mais eficiente, para conseguir trazer o maior número de pessoas. Quando eu trago o maior número de pessoas, eu diminuo também esse rateio, e também como que é importante ter os subsídios, né? Mas que isso não tem essa política, mas para não ficar só por conta da tarifa, que eleva também um risco assim, para o concessionário, né, e para o prestador, né, de serviço, né, se a demanda, a gente está vivendo um momento em que a demanda, né, o isolamento social diminuiu muito a demanda, diminuiu a receita. Com isso, todos os municípios, as regiões metropolitanas estão vendo como que vai se fazer, não tem uma preocupação do deslocamento do usuário, mas tem uma outra preocupação também, que são nos contratos de concessão, né? Tem contratos que têm regras e que têm impactos e que têm que ser absorvidos de alguma forma, né? Então, quando isso é unicamente uma receita unicamente da tarifa, isso também eleva o risco, né? Ou em outros locais, até, por exemplo, pegando contratos que a gente tem aqui na Colômbia, que é um caso latino-americano, né? Mas que você tem o próprio sistema do BRT, que o sistema BRT de Bogotá, que ele não é pago somente pela tarifa, né? Tem um custo de tarifa, mas tem outros fundos também. Então, quando o sistema é superavitário, esse fundo está retendo dinheiro para, no momento também de maior dificuldade, poder cobrir e garantir esse serviço. Então, no Brasil, como a gente tem essa realidade diferente, a gente também tem mais dificuldade de se cobrir o serviço no momento de mais dificuldade, como a gente também está passando, né? Então, o tema sustentabilidade, que é bem abrangente, mas a sustentabilidade do transporte coletivo, acho que o primeiro gargalo que a gente passa é justamente o financeiro e a forma como ele está posto, né? A gente tem essas outras, é uma fraqueza, é uma fragilidade, né? Mas, bom, são questões de políticas públicas, que é mais abrangente, é uma coisa para se resolver, tem mais um viés político, inclusive, mas 2 pontos que eu acho que eu quero destacar aqui para a nossa conversa, e para vocês que fazem parte dos grupos, estão desenvolvendo, pensando em soluções. É muito importante a gente ter inovações e para priorizar o transporte público coletivo.
o tempo de deslocamento do usuário, quando a gente consegue otimizar, quando a gente tem qualidade, a gente consegue minimizar essa perda do transporte coletivo, que vem uma curva descendente de muitos anos, ou chegando ao ponto da gente conseguir ter uma migração de fato, né, pelo menos de uma parte do individual para o público, né, então o tempo de viagem, a priorização e a qualidade. Né? Então, a gente tem ferramentas tecnológicas, cada um tem as ideias, tem o foco, mas a qualidade e o tempo de deslocamento são os pontos que eu destaco aqui, que são muito importantes, não só em relação ao custo, mas até para se atrair a demanda do transporte público coletivo. Então, Felipe, obrigado. Você concluiu? Não, sem concluir, aí não sei se a Daiane também tem alguma observação, ou se tem outras pessoas que querem perguntar também. A gente vai abrir para uma discussão mais ampla agora. Eu queria fazer um pequeno arremate assim, do que vocês comentaram, que Daiane comentou numa perspectiva mais ampla de questões relacionadas ao social e ao meio ambiente, como é que as pessoas são impactadas pela sustentabilidade, e o Felipe comentou um pouco mais sobre a perspectiva mais econômica, né, que é uma das perspectivas, né, a gente chama de tripé da sustentabilidade, que é o econômico, social e ambiental, e por isso que a conversa foi muito complementar, né, Daiane enfocou mais a questão ambiental e social, enquanto o Felipe comentou sobre a questão econômica. E colocou essa perspectiva para o transporte público, né, o que é muito importante para a gente. Bom, tem uma pergunta para iniciar. Quem quiser fazer pergunta pode abrir o microfone e perguntar. Se não tiver a vontade para perguntar pelo microfone, pode escrever no chat. A gente exatamente migrou para o Google Meet na live de fechamento, que é para abrir para todo mundo falar, né? Vocês ficavam mandando lá pelo chat, alguém tinha que ler. Aqui é mais aberto e qualquer pessoa pode falar, a gente vai conversando aqui. Então, por favor, liguem os microfones quando forem perguntar. Mas eu tenho uma pergunta para iniciar, que é o seguinte, né? Essa questão, principalmente da sustentabilidade econômica ou econômico-financeira do transporte público, a partir de políticas públicas, a gente tem vários modelos que a iniciativa privada entra, outros que são 100% de iniciativa pública, né? E atrelado a isso, a gente tem também a questão das emissões. Então, por exemplo, existem modelos no exterior de mistos, onde o financiamento é público e privado, e as empresas, por exemplo, ganham um pouco mais, ou tem algum benefício quando os ônibus emitem menos, né? Emitem menos carbono, enfim, que atrela totalmente a questão social, ambiental, com a questão econômica, né? E a gente sabe que muitas vezes a questão ambiental é puxada pela questão econômica, quando dói no bolso, né? Então a gente olha para o meio ambiente, não é o mais correto, mas muitas vezes é isso que acontece. Então a minha pergunta vai mais nessa linha, né? Como é que vocês enxergam essa questão de atrelar a questão econômica com a questão ambiental no transporte público e, de repente, alguns insights de como as equipes podem, por exemplo, incorporar algo relacionado a isso nos projetos. Os projetos são os mais diversos possíveis, né, abordam os stakeholders mais diferentes. Daiane comentou sobre os stakeholders ali no final da apresentação dela. Mas como é que a gente pode atrelar essa questão econômica e ambiental e ainda levantar algum insight para que as equipes possam, por exemplo, melhorar os seus projetos, levando isso em consideração? Então, fica para os dois aí comentarem um pouco sobre isso. Daiane, você quer começar ou eu posso falar? Você pode começar, pode falar. Não, bom, aí vamos até na situação do Brasil, vamos dar 2 exemplos até para a gente ver formas de contratos distintas, né? Então, vamos pensar aqui primeiro os sistemas de metrô,
que precisa de um investimento muito alto, ele tem um custo de operação também alto, mas normalmente o investimento ele tem uma proveniente do Estado, né? É um dinheiro público que está fazendo esse investimento, e o privado ele está bancando a operação, né? Operação e manutenção do sistema. Então, aí a gente tem um sistema de transporte que ele tem um investimento público e privado, tá? E aí, bom, até o metrô é um caso interessante, assim, falando de emissão de poluentes, ele é o que menos emite poluentes, né? Ele é gerado por energia elétrica, então o nível de emissão dele é muito baixo, principalmente quando a gente analisa a emissão de poluentes por passageiro transportado. São sistemas que têm uma capacidade muito alta, né? Então, em termos de emissão de poluentes, ele é o menor. Agora vamos olhar sobre a outra ótica do sistema de transporte predominante do Brasil, que é o de ônibus, né? Eles são normalmente as concessões de transporte público coletivo, o operador ele faz todo o investimento na frota, a renovação dessa frota ao longo do tempo, o investimento em garagens, todos os equipamentos de garagens, e também no capital de giro para você ter todos os insumos, né, e recursos para você produzir o serviço de transporte público. Então, já é um investimento, de maneira geral, de 100% de capital privado. E os ônibus que a gente tem, a gente tem alguns casos, né, a gente já tem algumas cidades que estão usando o ônibus elétrico, são pequenas frotas que já estão sendo utilizadas, que a emissão dela é muito mais baixa do que o ônibus normal, né, a diesel. A taxa de emissão do ônibus, ela é muito alta, a gente tem vários gases, efeito estufa, então a gente precisa analisar, cada gás tem um tipo de efeito diferente, né, de impactos maiores ou menores na atmosfera. Então, até quando a gente analisa, assim, o tipo de gás que o ônibus emite com o do veículo, o do ônibus, ele é principalmente quando ele é mais antigo, né, ele quando tem tecnologia mais antiga, ele tem um impacto muito mais alto, mas em contrapartida são sistemas que também transportam mais pessoas, enquanto um carro está transportando 1,2 pessoas na média, né, um veículo um ônibus convencional, ele transporta aí 70, dependendo da viagem, 120 passageiros, né, quando a gente tem um índice de renovação de passageiros mais alto. Então, vamos colocar que o ônibus ele ainda polui menos, mas com uma taxa mais elevada, mas quando a gente analisa por passageiro transportado, ainda é menor, ainda ganha. Ainda é uma vantagem sobre o privado, evidente, né? É claro que os ônibus, todos os ônibus e os caminhões, né, com o avanço da tecnologia dos motores, eles têm emitido menos. A gente tem um Euro 4, Euro 5, Euro 6, tem essa emissão, ela está se reduzindo, mas nada se compara a ônibus de propulsão elétrica, e também tem outros casos que tem propulsão até de nitrogênio, de oxigênio também, tem várias outras que não estão tão difundidas, né, mas que tem já outros sistemas que estão a gás, inclusive, né, que tem uma taxa muito menor. No Brasil, o veículo elétrico ele tem um valor de aquisição muito alto. Então, quando a gente vai olhar o custo quando a gente está analisando o sistema de transporte público, a gente sempre fala muito assim de custo fixo e custo variável. O custo variável é todo aquele que varia conforme a produção de serviço. Então, quantos quilômetros a mais eu estou rodando, né? Eu rodo 1 quilômetro, estou gastando 1 quilômetro de combustível. Então, tudo que está relacionado aos quilômetros percorridos, eu estou chamando de custo variável, o restante de fixo. Então,
mas na somatória delas, o custo operacional ele é muito baixo, o da energia, mas o custo do investimento do veículo ele é muito alto e tem que ser realizado de uma única vez. A gente tem linhas de investimento, o próprio BNDES tem alguns veículos que ele tem certificação, tem taxas mais atraentes, mas mesmo assim, se esse veículo não é importado, a maior parte de suas peças são importadas. Então, os benefícios de impostos não são capazes de reduzir ao ponto de hoje ter uma relação custo-benefício boa para a gente pensar em substituir toda a frota. E a gente está no momento de crise. O que está acontecendo, a gente tem uma taxa de câmbio que aumentou muito, isso impacta ainda mais toda essa transição. Não tem dúvida que isso, a gente tem alguns casos, alguns casos que inclusive estão sendo financiados, estão sendo testados, a gente vai caminhar para isso, com o aumento, né, dessa frota, a tendência de a diminuição do custo, tanto das baterias quanto dos veículos. Não sei qual a velocidade que a gente vai sai de uma situação de baixa viabilidade para uma situação de ótima viabilidade, de inclusive poder baratear a tarifa final, né? Não sei qual vai ser essa velocidade, dado as condições que a gente tem hoje, mas falo assim, seria muito importante de ter benefícios fiscais para baixar essa produção de investimento. Se a indústria brasileira passa também a ter uma maior produção, tanto de equipamentos, ou dessa frota, ou desses equipamentos também, a gente consegue baixar, e outra que a gente sempre está dependendo, que é a taxa de câmbio, né, que a gente está com uma taxa de câmbio muito alta. Então, isso vai ser, a gente tem que caminhar para isso, agora com talvez a passos de formiguinha, mas ir absorvendo essa tecnologia, e à medida que ela também vai baixando o preço, a gente vai ter uma vantagem aí no final. Aí eu estou puxando muito do econômico financeiro, por conta dos estudos para viabilizar, sendo que não tem investimento, não tem outro dinheiro que está bancando isso, né? Mas a gente tem, as taxas de poluição podem diminuir muito, e isso ser um ganho para a sociedade, para as nossas cidades, e doenças respiratórias, tudo que está vinculado. A última coisa, assim, um ponto muito interessante, até mesmo da Colômbia, né? Então a gente eles têm uma frota muito mais alta de veículos elétricos do que nós. Salvo engano, aí eu não sei se pode ser Colômbia ou se é Chile, mas como que foi financiada essa frota? É justamente dinheiro da saúde que financiou essa frota, prevendo a diminuição da poluição e reduzindo o custo nos hospitais, no setor de saúde, né? Então, já é um financiamento, já prevendo a diminuição da população. Bom, eu vou investir aqui para gastar menos em saúde. Então, é uma solução muito inteligente também, e outros países já estão usando isso, né? Então, seria uma maneira de talvez acelerar esse processo aqui, mas aqui a gente depende também de políticas, e é uma coisa mais difícil, não é simplesmente apresentar isso como uma solução rápida, né? Felipe, eu queria acrescentar uma pergunta que a professora Daiane vai responder agora, e ela já responde também essa segunda pergunta. Como é que vocês acham que soluções digitais, como essas que a gente está desenvolvendo aqui no MOVE Teresina, podem ajudar na sustentabilidade do transporte público? Porque eu acho que esse ponto é relevante, né? A gente está aqui com uma série de equipes trabalhando soluções digitais, e como é que essas soluções, como é que o digital poderá ou poderia influenciar na sustentabilidade do transporte público? Bom, toda solução que busca trazer uma eficiência, que busca trazer alguma qualidade,
para o sistema de transporte coletivo, isso tem a capacidade de, eu não estou falando nem de reduzir custo, mas de ter uma rede otimizada, né? Ter transporte de alta capacidade para onde precisa de alta capacidade, ter transporte de qualidade eficiente para as redes de baixa capacidade. Então, a otimização dos custos e uma melhoria da eficiência, reduzir tempos de viagens e produzir o serviço de forma mais inteligente, é uma forma de trazer sustentabilidade, quando você está otimizando, racionalizando o custo, mas também tendo mais eficiência para o usuário e captando mais usuários. Quando você capta mais usuários, você capta mais receita, né? Isso aí a gente não está nem olhando a parte política pública, mas olhando bem objetivamente qualquer medida que traga eficiência para o sistema, ela automaticamente está contribuindo para a sua sustentabilidade. Queria pedir à professora Daiane comentar, e depois eu vou pedir para a Cíntia fazer a Cíntia levantou a mão. Eu ia comentar o comentário eu ia complementar o comentário do Felipe, mas eu passo depois. Bom, eu também vou fazer um complemento do Felipe. Eu acho que é super importante isso que tu fala. E falando sobre as soluções digitais, eu acho que tem uma das questões que a gente também precisa lembrar, assim, que é central, né? Que você falou, assim, quanto mais pessoas aderirem ao sistema público, né? Dar visibilidade a isso, né? Colocar qualidade nesse sistema. Uma das coisas, assim, que a gente tem que levar em consideração, eu acho que a gente tem que desmistificar, assim, mudar um pouco esse mindset de transporte público não é bom. Nós temos muitos problemas, mas a gente também tem exemplos interessantes no Brasil, onde o transporte sim funciona, sim é de qualidade, e reduz, enfim, o próprio tempo das pessoas, né? Enfim, os problemas que a gente tem de trânsito e tal. Um dos pontos que eu vejo enquanto usuária, tá? Me colocando no papel de usuária, já tive essa experiência em outros lugares, a questão do acesso à informação de quando as linhas, né, quando o transporte, quando aquele ônibus vai estar passando, aproximadamente, não precisa ser exatamente, mas em qual linha e onde ele vai estar passando, a que horas. A gente já tem, sim, exemplos, né, temos aplicativos. Eu lembro que eu utilizava esse aplicativo no sul, né, em Porto Alegre, onde eu morava, e era muito bacana, assim. Então, às vezes, eu lembro que eu já trabalhei uma vez com uns alunos, pensando em ideias, em soluções para a cidade aqui de Fortaleza, e eles trouxeram ideias também para melhorar isso, a visibilidade e a qualidade de informação dada ao usuário. Porque se parte muitas vezes do pressuposto que as pessoas não querem usar o transporte público. Isso não é verdade, as pessoas querem utilizar, as pessoas querem utilizar mais, eu acredito nisso, assim, eu levanto essa bandeira, que quanto mais visibilidade a gente der, mais qualidade a gente trouxer, mais adeptos teremos ao sistema, porque sim, é um sistema que tem ganhos, sabe, que traz qualidade para o usuário. Então, através dessas tecnologias, essa parte de trazer informação, de dar visibilidade, né, de trazer informação para o usuário, eu acho que é fundamental também. Além de, obviamente, todas as outras questões de qualidade. Cíntia, posso passar a palavra para você. Mas, no final das contas, é basicamente o que você também falou, Daiane, é justamente isso, como é que a gente pode trazer a sustentabilidade atrelada ao transporte, né? O Felipe falou muito sobre a atração de volta do transporte coletivo, né? Então, se a gente está melhorando o transporte coletivo, a gente está afetando, a gente está trabalhando diretamente a sustentabilidade, porque se a gente tem um transporte coletivo, né, então, um dos principais pontos na visão do usuário é uma confiança de que aquele sistema ele funciona, significa saber que eu vou sair de casa e for de fato pegar um ônibus. Então, essa questão de confiança, de abertura de dados, de informação de quando o ônibus passa, se ele está passando, se ele está passando próximo da minha casa, né, porque às vezes o ônibus passa também muito distante, mas isso já é mais um trabalho voltado para a rede de transporte, né, a malha do transporte.
Mas você confiar que o ônibus está passando, que o ônibus vai chegar no horário, que ele vai chegar no destino final, que eu vou conseguir fazer uma integração lá na frente. Então, tudo isso tem uma atração muito grande para o usuário, e uma relação de que você vai confiar a longo prazo naquele transporte coletivo. A partir do momento que aquilo ali começa a quebrar demais, para de passar, então você vai deixando de trabalhar, você vai deixando de usar o transporte, porque ele vai estar lhe afetando diariamente, de alguma forma, você vai deixar de chegar no seu horário de trabalho, no colégio, essas coisas, e você vai buscar outra forma de se mover. Então, a partir do momento que a gente tem um transporte coletivo melhor, que atenda às suas necessidades, que você confie, que você consiga chegar, que é atrelado com a segurança pública também, isso já vai trazer não digo nem um longo prazo, vai trazer as pessoas de volta ao transporte coletivo, mas nesse momento que a gente está vivendo, como o Felipe falou, a gente tem uma queda muito grande da demanda do transporte coletivo, e quais são esses problemas? Né? Então, se a gente conseguir manter as pessoas no transporte coletivo nesse primeiro momento, e com o tempo as pessoas confiarem, e mais pessoas irem se juntando, né, e você trazer as pessoas transporte coletivo, e elas não precisarem mais buscar um transporte individual, ou uma motocicleta, ou utilizar um aplicativo como Uber, e isso daí é uma resposta a essa questão que foi perguntada, né, como a gente atrela isso à sustentabilidade, né, que é um dos principais emissores de gases de efeito estufa em Teresina, por exemplo, já que a gente não tem indústrias em Teresina, né, consideráveis, então isso é um dos principais aqui em Teresina, né. Essa resposta da Cíntia, o comentário da Cíntia casa muito com o que o Felipe tinha comentado, que gera um ciclo virtuoso, né? As pessoas passam a usar mais transporte, então vão usar menos o carro, menos veículos individuais, automaticamente você tem redução de emissão, ao mesmo tempo em que quanto mais gente usar o transporte público, você tem mais ingresso, né? Você tem mais receita para o transporte público, o que ajuda na sustentabilidade econômica. Porque um ponto importante que a gente tem que entender é que sustentabilidade é tripé, né? Você tem impacto ambiental, impacto social e impacto econômico. Se você tiver só um ambiental, você vai estar em falta com alguma outra coisa. Então, essa visão que o Felipe coloca mais econômica, casa com o que a Daiane coloca de mais social e mais ambiental, e gera o ciclo virtuoso. Mais gente usando, menos emissão de carro individual, mais receita para o transporte público, que vai ser retroalimentado, né? E a Cíntia também fez um comentário que eu achei interessante, que ela respondeu a pergunta que eu tinha feito, né? Como é que o digital pode ajudar? Então, uma vez que você faz com que as pessoas voltem para o transporte público, ou porque ele é mais seguro, porque criaram um sistema de inteligência para colocar o ônibus no local onde as pessoas mais precisam, né? Esse tipo de coisa que o digital consegue fazer a partir dos dados, automaticamente vai impactar na sustentabilidade, né? Tanto ambiental quanto econômica. Acho que o digital tem um grande papel aí. Daiane. Só também enaltecer o que o Felipe comentou, né, e fazendo a ligação com a apresentação que eu dei, ele traz o exemplo de o setor da saúde investir em transporte público, né, em melhoria, né, na qualidade de transporte público, porque eu acho que também é esse entendimento que a gente precisa desenvolver melhor, né, não é só enfim, o setor de transporte resolvendo o setor de transporte, não, porque as coisas estão todas interligadas, né? Então, como eu comentei antes com vocês, talvez a solução de vocês esteja diretamente ligada a um ODS, né, a um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é aquele lá de transformar cidades mais inteligentes e mais sustentáveis. Mas à medida que vocês, né, a ideia que vocês trazem, a proposta, ela tende ela tem também o intuito de reduzir a emissão de gases de efeito estufa, vocês também atendem a outros objetivos. Porque, enfim, né, gente, uma das coisas que a sustentabilidade, que a área de sustentabilidade, quando a gente trabalha isso, na verdade, ela é uma área interdisciplinar, ela é multidisciplinar.
tudo interligado, né? A gente não consegue, a gente tende, né, no nosso mundo, assim, a trabalhar com caixinhas, né, a separar as coisas. E sim, muitas vezes, obviamente, é necessário, afinal de contas, trabalhamos com expertises, com áreas de atuação, mas a gente esquece de contemplar esse todo, que é tão necessário, é tão importante para pensar nas soluções, né? Porque é isso, assim, olha, foca numa solução, numa ideia, mas lembrem que essa ideia, ela está interconectada a várias outras coisas, a vários outros atores, a situações na cidade. Não esqueçam desse todo, né, dessa ligação com todo o ambiente que a gente tem. E ambiente, quando eu falo, não é somente meio ambiente, né, com todo esse contexto. Quem mandou uma mensagem aqui? Deixa eu ver. Foi a Natália. Felipe, foi a Natália. A gente tem espaço para mais 1 ou 2 comentários, depois eu vou dar aqui uns avisos. E todo mundo corre para o Discord, que tem checkpoint já. Felipe, por favor. Bom, é só aproveitar esse exemplo que a gente está falando, né, de usar a verba da saúde, isso é um dos casos, né, de um investimento público até para poder viabilizar. Agora, assim, sempre quando a gente está analisando o transporte público, a gente vai fazer estudos econômico-financeiros, a gente tem a principal receita, que é a receita tarifária, que é a arrecadação de receita, né, e a gente tem uma outra rubrica que a gente chama de projetos associados, ou receitas acessórias ao serviço de transporte público, e que no Brasil, quando ela existe, ela corresponde mais ou menos a entre 1% e 4% da receita total do sistema. E essa receita de projetos associados, normalmente ela está formada por venda de mídia nos ônibus, estações, né, propaganda, tudo isso. Então, um percentual quando é muito eficiente, isso significa 4%, tá? Então, em outros casos, tem 1% ou menos do que isso. Aí, só levando um paralelo, assim, vamos sair da nossa caixinha do Brasil, vamos pensar em outros locais, Hong Kong, que é um caso muito... A concessionária de transporte, então, tem o sistema de metrô, e ele tem um projeto associado muito mais robusto. Ele tem um bairro, construiu prédios, ele aluga os apartamentos e os prédios já estão próximos à estação. Então, assim, ele já tem um projeto imobiliário associado, em alguns casos isso o risco está separado, né? Tem um risco imobiliário, mas são projetos que estão financiando o transporte público, e aí a gente vai um pouco além. Então, a gente já tem essa parte de verticalização, onde tem sistemas de alta eficiência, porque claro que tem um limite para isso, mas isso fica muito mais barato o transporte, recolhimento de lixo, abastecimento de água, tudo isso. E um outro ponto importante também, que às vezes nas próprias estações do metrô, eles estão associando outros serviços, às vezes até serviço público, que pode ser um serviço regional de uma prefeitura. Então, a pessoa não está indo para a estação para se deslocar, para só fazer um deslocamento para ir. Ela já está indo na estação porque ali presta, além de ter uma rede de transporte que leva para outro lugar, ela já presta algum serviço. Então, em alguns casos, o cara às vezes está entrando na estação para consumir algum serviço que seja público ou privado, ou fazer alguma compra, ou comprar um remédio, e fica muito mais adequado, ou ele pode até entrar a pé, ou usar o próprio transporte público para isso. Então, claro, é um outro mundo, mas todos esses projetos associados, eles têm uma parte urbanística, mas o consumo de serviço com uma rede de transporte com uma visão mais integrada da cidade como um todo. Então, isso traz um grande benefício para custear todo esse sistema de transporte, né? Bacana. Cíntia, por favor. Até complementar também sobre essa questão de tarifa, né? Eu acho que as pessoas têm muita curiosidade, muitas dúvidas, como funciona isso dentro da prefeitura, como funciona isso nas prefeituras como um todo, né? O Felipe falou que a tarifa é normalmente custeada totalmente pelo usuário, né? Então, realmente é uma realidade brasileira, é um dos direitos básicos
que a população tem, que o governo federal ele não custeia, né? Então, todo o custo que precisa ser feito, além do que é pago pela tarifa, né? Eu vou explicar já a situação de Teresina, ela é feita através de um subsídio pelo município, dentro do recurso do município. O governo federal, ele tem a parte de transporte, né? O financiamento de obras, né, então normalmente a infraestrutura, no caso de Teresina, a gente tem os corredores, a gente tem os terminais, são recursos federais que vieram para investir no transporte coletivo e melhorar o transporte coletivo, mas quando você trata da tarifa, que é o que é pago diariamente pelo usuário, né, não tem um subsídio do governo federal. A situação está mudando agora com a situação do Covid, né, então o ônibus está parando, não tem demanda, então está vindo um recurso federal, mas é uma realidade que a gente não sabe vai ficar até quando. E aí, só para destacar um pouquinho como funciona a tarifa de Teresina, né, eu acho que a gente está saindo um pouco da questão de sustentabilidade, mas isso é importante para a sustentabilidade do transporte, né, não necessariamente a sustentabilidade que a gente está falando aqui, meio ambiente, mudança climática. Teresina, a gente tem uma tarifa pública, uma tarifa de remuneração dos consórcios, vocês já devem ter visto nos documentos. Então, a prefeitura acaba subsidiando a tarifa do valor necessário que é preciso ser pago às concessionárias, né? Então, a gente tem essa separação do que a gente cobra para o usuário, é diferente do que a gente paga para a empresa, para o consórcio, né? Então, é só deixar claro, é só comentando, o Felipe falou que eu acho isso interessante, porque às vezes acha que o governo federal, ou então em outros lugares, eu não conheço a realidade de outros países, né, mas aqui a gente não tem subsídio da tarifa, e isso é interessante também falar sobre a questão da publicidade, né, a publicidade, ela vem também para auxiliar a ter esse recurso, né, que vem externo ao município, né, para poder subsidiar a tarifa, ou então subsidiar outros tipos de serviço, como manutenção do sistema, no caso que seria manutenção das estações, ou dos terminais, né, mas se busca muito como subsidiar o transporte coletivo, mas não a taxação da área urbana, né, combustível, tem várias discussões nacionais, mas até agora não tem uma aplicação dela, né. Bacana. Então, eu queria super agradecer a presença da professora Daiane, do Felipe, e todos os comentários que a Cíntia fez. A ideia era abrir um pouco a cabeça para essa questão da sustentabilidade, de forma ampla, questão ambiental, questão social e a questão econômica. A gente acabou discutindo sobre tudo isso aqui. A Cíntia traz vários aspectos da questão econômica junto com o Felipe, que é uma questão importante para o transporte público, senão não se viabiliza, né? Então, a ideia era abrir um pouco a cabeça de vocês para isso e tentar dar possibilidades para que vocês conseguissem ter insights de como vocês podem trabalhar algo relacionado à sustentabilidade no projeto de vocês. Até porque a gente sustentabilidade é um item transversal no nosso regulamento, né? Então, a gente tem tentado subsidiar vocês para que vocês pensem um pouco nessa linha. Tá bom? A gente já não tem mais tempo, tem um minutinho. Queria dizer que para todo mundo focar agora no Discord, a gente tem o checkpoint às 18, então todas as equipes, por favor, corram para lá. E amanhã a gente vai ter pela manhã o webinar de prototipação com o professor pesquisador Daniel Chagas, da Unifor. Daniel é especialista em prototipação, já prototipou vários produtos, ele vai contar amanhã, né, os diferentes tipos de prototipação, vai contar algumas histórias. Recomendo que ninguém perca esse webinar. Acho que vai ser importante para também abrir um pouco a cabeça de vocês em relação aos diferentes tipos de protótipo que vocês vão poder desenvolver, né, e escolher o mais adequado para o projeto de vocês. E a gente também vai ter outra live de fechamento amanhã à noite, que a gente vai focar na questão de gênero, que é outra questão transversal ao nosso regulamento, ao nosso edital, e uma questão extremamente relevante, extremamente importante, que vocês precisam pensar em como, de repente, o projeto de vocês impacta as questões relacionadas a gênero. Tá? Então, já estou adiantando aqui, o webinar vocês já sabiam, eu falei de manhã, mas a live de fechamento eu estou comentando agora, a gente vai trabalhar com a questão de gênero. Eu espero vê-los todos aqui amanhã. Tudo bem?
Tchau, Então gente. vamos lá. Vai Boa pra noite. todos. Boa noite, Tchau, bom pessoal. trabalho. Gente. Tchau. Vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Até amanhã. Quer dizer, até daqui a pouco.